Amados irmãos, amadas irmãs, nós vimos que em João 36 o Senhor Jesus falou: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. O reino do Senhor não é deste mundo, não usa as armas deste mundo, como nós já vimos. E em Mateus 26, quando nos é mostrado que o Senhor estava nesse momento mais difícil, ali no jardim do Getsemane, o Senhor falou para Pedro, Tiago e João o seguinte: então lhes disse, isso está no versículo 38, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. O Senhor estava pedindo para os seus discípulos orarem, vigiarem com ele. E o versículo 40 diz, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? O Senhor estava falando que eles precisavam orar, porque é assim que se luta contra os principados e potestades. Mas eles oraram, não puderam vigiar com o Senhor. E no versículo 47 diz, falava ele ainda: eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. No versículos 51 e 52, eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E aí o Senhor acrescentou nos versículos 53 e 54, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Nós, nessa porção, podemos ver. O Senhor havia pedido para os seus discípulos, os 3 mais próximos, que orassem, que vigiassem com ele. Essa é uma das armas, a nossa oração. Mas eles oraram? Conseguiram orar? Não. Mas daí, quando essa multidão chegou para prender o Senhor, Pedro usou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Nós vemos Pedro aqui usando armas da carne, usando a espada contra esse pequeno exército de homens. Ele não usou oração, era para orar, ele não orou. E agora ele estava usando a espada. Você sabe, a oração é uma das melhores armas que nós temos. Mas não é fácil usar essa arma, porque nós temos a tendência de usar as armas desse mundo. Para nós é muito mais fácil sacar a espada e cortar a orelha de alguém do que orar. Nós podemos ver algo aqui que é muito importante. Olha só, Pedro usou a espada. Tudo que ele pôde fazer foi o quê? Cortar a orelha do servo do sumo sacerdote. Qual a eficácia dessa arma? Amados irmãos, amadas irmãs, agora preste atenção. Quando Pedro e os demais 11 foram enchidos pelo Espírito, quando o Espírito foi derramado sobre eles, ele se levantou e, cheio do Espírito Santo, falou com poder e com intrepidez. E naquele dia, as suas palavras
compungiram, perfuraram os corações de 3.000 pessoas para a glória de Deus. Está vendo aqui a diferença entre usar a arma da carne e a arma do espírito? Ele, na carne, usando a arma da carne, conseguiu cortar a orelha de uma pessoa. Mas, no espírito, cheio do espírito, perfurou, compungiu o coração de 3.000 pessoas. Amados irmãos, amadas irmãs, você consegue ver aqui o poder das armas espirituais? Nosso reino não é desse mundo. Nós não lutamos segundo as regras desse mundo. Nosso reino é o reino dos céus, é o reino do nosso Senhor. Atos 2:37, nós podemos ver a declaração das pessoas que ouviram as palavras de Pedro. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Nós gostamos de discutir, ganhar discussões, ganhar brigas. Que é que nós conseguimos, no máximo, cortar a orelha de alguém. Mas se estamos no Espírito, se oramos, se estamos cheios do Espírito, o que irá acontecer? Nós iremos alcançar o coração de milhares e milhares. Não é isso maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs? Essa é a visão que todos nós necessitamos ter. Aqui nos é mostrado, aqui na sua palavra, na palavra do Senhor. O Senhor poderia ter rogado ao Pai para mandar 12 legiões de anjos, mas daí as Escrituras se cumpririam? Não. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele nunca reagiu na carne, buscando o proveito próprio. Ele queria sempre que a palavra de Deus fosse cumprida. O Senhor sabia do poder das armas espirituais. Amados irmãos, amadas irmãs, é a nossa vez de usar as armas espirituais.